Todo mundo que usa computador já esbarrou com expressões como formatar e desfragmentar. Mas o que elas significam de verdade? E o que acontece no seu disco quando você executa algumas dessas operações? Preparamos um mergulho no seu HD para explicar tudo isso. Acompanhe. Você sabe o que significa formatar o seu HD? Bem, quando você compra um disco para o seu computador, ele vem virgem e alguém precisa preparar esse produto para receber o sistema operacional, seja ele Windows, Mac ou Linux. Na prática, a formatação cria trilhas e setores para que a informação seja alocada em espaços fáceis de serem encontrados depois. É como se você estivesse criando paredes, prateleiras e gavetas para organizar toda a informação arquivada no seu computador. Mas se esta é a primeira coisa a se fazer no computador, e se os fabricantes já o fazem normalmente, por que algumas pessoas o formatam novamente? A resposta é simples. Assim como na sua casa, as gavetas ficam bagunçadas com o passar do tempo. No computador é a mesma coisa. Se você é um usuário doméstico, passou por uma situação de vírus, ou instalou e desinstalou muitos aplicativos, isso tudo vai deixando a máquina fragmentada, vai deixando arquivos órfãos dentro do teu sistema operacional. O Windows, no caso, tem um negócio chamado registro, né? Esse registro do Windows tem todas as informações de tudo que aconteceu na máquina desde que ela foi instalada. Então, às vezes, a instalação e desinstalação para o usuário comum, ele acha que ele limpou a máquina, que ela voltou ao que estava antes. Nós teremos diversos casos desse tipo. Não acontece, ela continua com o registro poluído, fazendo referência a arquivos que já foram apagados, né? E o disco continua fragmentado mesmo depois de você ter apagado. Então, depende muito a frequência de formatação do uso daquele usuário. Aí você vai ouvir algumas pessoas dizendo que quanto mais se formatar o HD, menor será a vida útil do equipamento. Isso não é mentira, mas também está longe de ser uma verdade absoluta. É que o HD é uma peça mecânica. O desgaste aqui da agulha em contato com o disco o tempo inteiro é natural. Quanto mais você utilizar o disco, mais rapidamente ele vai se deteriorar. Mas esse desgaste não acontece só no momento da formatação, não. Ele acontece no dia a dia, a cada leitura ou gravação da informação. Por isso, quanto melhor você cuidar do seu HD, mais ele vai durar. Quer saber como? O primeiro cuidado tem a ver com a fragmentação do disco. Pense que você instalou um programa. Ele obviamente ocupou um espaço no seu HD. Depois de alguns dias, você o apagou e o espaço referente àquele programa ficou vazio no seu disco. Só que logo em seguida você instalou um outro programa. O computador vai primeiro ocupar esse espaço vazio, mas o restante dos dados será arquivado em algum outro lugar. Com o tempo, os arquivos em seu disco passam a ficar espalhados por todos os lados. E aí, a leitura passa a ser mais demorada, já que a agulha ficará procurando pedaços de informações em espaços diferentes do disco. Para isso, no Windows existe a ferramenta Desfragmentador de Disco. Ele vai lá e pega todos os clusterzinhos de arquivos já apagados que você fez e ele dá uma limpada nisso tudo e reorganiza os arquivos para que eles fiquem próximos. Então, em vez de você começar a ler um arquivo no começo do disco e a agulha do disco até o final para ler o restante, você vai ter tudo próximo e numa leitura sequencial fica mais fácil de você ler, a máquina fica mais rápida. Outra ferramenta interessante que vem com o próprio Windows é o ScanDisk. Aqui ele vai varrer o HD em busca de clusters problemáticos, como se fossem gavetas emperradas. Dessa forma, ele vai avisar ao sistema para nunca mais utilizar aqueles compartimentos e aí você não perderá mais tempo e nem dados arquivados naquele espaço do disco. Tem ainda a ferramenta de restauração do sistema. Aqui a história é a seguinte: você pode programar o seu computador para criar cópias de alguns arquivos importantes do sistema em diferentes momentos, seja diariamente, semanalmente ou como você preferir. Quando você tem muitos recursos de hardware, periféricos na máquina, às vezes você acaba gerando um conflito. Por quê? O cara que fez a câmera, o fabricante que fez a câmera não sabe, não previu que quem estava fazendo um driver de impressora ia usar o mesmo arquivo e ia gerar um conflito. Então você consegue no registro Windows voltar à ordem, inclusive ter isso como log de ordem. Caso você prefira, há outros programas gratuitos que fazem a limpeza do registro, eliminando todos os comandos inválidos. O CClean é um deles.